Fala galera, tá começando mais um 12 Podcast. Eu espero que vocês tenham sentido muita saudade. Hoje nós estamos com um modelo totalmente diferente do que vocês estão acostumados, mas vai ser tão bom quanto. E eu espero muito que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Mendes. Eu faço parte aqui do time do 12 Podcast. E hoje vou ter o imenso prazer de entrevistar um cara incrível. Nosso convidado é um paranaense que mora em Contagem e diz que se considera um mineiro de coração. A jornada dele com a música começou aos 11 anos na sua igreja local nos Estados Unidos. Ele também já morou na Itália e na Inglaterra. É cantor, pastor e é casado com a pastora Josana Souza. Os dois são obreiros formados pela Missão Cristã Mundial e pais da Rebeca. Atualmente é pastor da juventude da igreja Santa Geração Church e empresário na área da educação. Ele possui diversos singles lançados com a grande repercussão e milhões de plays nas plataformas de streaming de música e vídeo. Receba o nosso convidado aí, galera, Felipe Souza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Muito obrigado, Hugo, pelo convite. Estou muito feliz. E como é que estão as coisas aí, Felipe? É um prazer imenso. Tudo bem, graças a aqui. Deus. Prazer é meu. Temos muitos assuntos para conversar aí. Espero que a galera goste. Galera, para introduzir então, você viu que ele é um cara incrível, né? Já teve muitas experiências. Vamos introduzir perguntando de onde vem suas raízes, Felipe. Você se converteu nos Estados Unidos? Como é que foi esse processo aí todo da sua conversão? Então, a minha família é toda cristã já, assim, de gerações cristãs, de pastores, missionários. E quando eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos de idade, minha família toda mudou para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Lowell, perto de Boston, no estado de Massachusetts. E nós fomos naquela vibe de migração mesmo, para trabalho. Eu era criança, meu irmão tinha 8 anos de idade, 7 para 8. Meus pais foram para trabalho mesmo. E lá nós encontramos uma comunidade brasileira muito forte e uma igreja fenomenal, assim. Muito do que eu vivi em Deus, as minhas primeiras grandes experiências em Deus, foram na minha adolescência, nessa igreja, que era uma Assembleia de Deus. A galera deve conhecer Elaine de Jesus, aquela cantora, né, Daniela e Cristina. Enfim, nós éramos daquela igreja, daquela comunidade. E era um momento muito forte de avivamento pentecostal, principalmente com os adolescentes. Eu tinha líderes de adolescente incríveis, e a gente, ali na minha fase dos 10, 11, 12 anos, eu amava ficar na igreja porque eu tinha essa referência de líderes legais. Às vezes eles iam dormir, a gente ficava na casa deles, eles tinham uma garagem assim, colocado uns puffs, jogos, enfim. Então eu creio que os contatos ali, as amizades, a conexão toda que eu vivenciei dentro da igreja, da comunidade, foi muito importante para minha trajetória em Deus. A minha família, meus pais também sempre falando abertamente sobre todos os assuntos possíveis comigo e com meu irmão, e muito firmes no evangelho, nos princípios da palavra, né? Mas eu acho que principalmente para o jovem, para o adolescente, a comunidade, o grupo, ele faz total diferença no desenvolvimento dele dentro de uma igreja, na caminhada dele com Jesus, né? Porque o mundo e as influências do mundo são muito fortes, na escola, na rua, enfim. Então, se você não tiver colado com uma galera, pode ser uma galera de 2 pessoas, mas é a sua galera, sabe? Ou uma galera de 50, de 100. Numa igreja que você se sente bem, que você frutifica, isso faz toda a diferença. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu encontrei uma igreja assim. E depois de um tempo, meus pais foram para outra igreja e eu permaneci na Assembleia de Deus, nessa igreja onde eu congregava. Eu ia sozinho para a igreja, eu ia antes do culto, com 13 anos eu virei obreiro, né? Assim, lá a gente chamava de cooperador. Cooperador é antes do diácono. Na Assembleia de Deus tem essa hierarquia que você vai crescendo, assim, meio que sendo promovido no eclesiasticamente falando, né? E é até engraçado de ver, eu vejo algumas fotos e vídeos disso antigo. A nossa igreja lá era tinha muita atenção, então eu tem uns vídeos por aí perdidos que eu não vou divulgar, mas que eu tô lá gordinho, pequenininho, de terno, sabe? Bonitinho, engraçado demais. O que uma criança de 13, 12 anos fazia de terno? Mas eu, por todos os cultos de terno, ia antes, ia amassando neve, sem carona,
e ia antes do culto para arrumar as cadeiras, voltava depois do culto, enfim. E logo nessa igreja também, numa célula, eu cantando perto da galera assim, um dos ministros de louvor me ouviu cantando e me convidou para participar do Ministério de Louvor, Uhum. com 12 anos, eu acho. E eu entrei no grupo de louvor da minha igreja, sendo o back do back, né? Que tinha um ministro, aí tinha um back, aí tinha um back que fazia o back pro back. É o que ninguém escutava, né, no caso. Era o que ninguém escutava. Eu dividia o microfone com um cara ainda, com o Léo, um Meu amigo Deus. meu. Então eu era o back do back dividindo o microfone. Uhum. E, e como é que começou esse crescimento em Deus? Assim, na música mesmo, porque você era back do back, então você não tinha ali uma, um, não tinha uma ênfase em você, né? Você Uhum, era, não. não cantava como voz principal. Como que isso Uhum. surgiu? Como que Deus colocou isso no seu coração? Porque a gente vê nesse âmbito de adoração muitas pessoas surgindo, né? E como que isso Sim. aconteceu contigo? Eu sempre falo com a nossa equipe aqui, e às vezes quando eu vou falar sobre o Ministério de Louvor local, que a igreja ela é um lugar de oportunidades para as pessoas, né? Onde as pessoas descobrem seus talentos, seus dons, e quando elas são ingressadas ali na juventude, nos adolescentes, enfim, elas vão sendo testadas pouco a pouco nas suas habilidades, conforme elas vão recebendo oportunidades. Então a igreja ela precisa dar oportunidades para as pessoas em qualquer setor, em qualquer departamento, para que elas evoluam e cresçam, até mesmo socialmente, profissionalmente. Eu era extremamente tímido. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi minha voz saindo na caixa de som, quando eu virei back, que eu saí do back, aquilo me deixava muito tenso, com medo, com vergonha. Eu pensei, meu Deus, estão me escutando, né? E o sonoplasta, coitado, aquele cara ele vai ter uma pedrinha no céu na coroa escrito Felipe, porque ele enchia meu saco, brigava, porque eu falava, a hora que eu escutava minha voz, eu tirava o microfone de perto da minha boca porque eu ficava com vergonha. Uhum. E ele me pedia para falar mais perto, para cantar mais perto, para cantar mais alto, enfim. Então, eu vejo que eu jamais faria o que eu faço hoje, seja no meu trabalho, ou no ministério, na igreja, iniciar uma palavra, cantar uma canção, liderar um grupo de pessoas, se eu não tivesse vencido barreiras que, que eu fui levado a vencer através das oportunidades dentro da igreja, né? Uhum. Do ensino, da correção, do feedback dentro da igreja, começando pequenininho, de pequenas coisas, né? E eu acho que as coisas começaram a tomar uma proporção maior depois que eu fui pro seminário, que voltei pro Brasil em 2008, acho que foi 2008. Eu vim para fazer um curso de 30 dias na MCM, que é a Missão Cristã Mundial, lá em Goiânia. Lá era sede do Ouvir e Crer, não sei se você conhece, Não se a galera que conheço. vai escutar esse podcast. E Não, isso o Ouvir daí e Crer já. foi um berço assim, de adoração muito forte, anos atrás, e muito forte no espontâneo, similar ao mover que acontecia aqui em Belo Horizonte com o Cirilo, né? Uhum. Sim. E com Ouvir e Crer, ver aquela música da Ludmilla Ferber, enfim. Lá eu fui pra fazer um curso, vim para o Brasil para fazer um curso de 30 dias, me apaixonei com a visão da missão toda. Meus pais eram representantes da Missão Cristã Mundial nos Estados Unidos e eu acabei ficando. Eu vim com uma mala de mão, meu irmão já estava morando no Brasil e eu vim trazendo as coisas dele que ele tinha deixado. Nessa época eu estava morando em Londres já, fazendo faculdade, totalmente focado no business, assim, trabalhando Uhum. numa empresa bancária, fazendo comércio exterior, é, uma vida super legal lá. Uhum. E vim passar 30 dias fazer um curso aqui. E fui tremendamente impactado pela vibe de adoração que tinha lá naquele lugar, que eu nunca tinha experimentado daquele jeito. Uhum. E sobre missões. Então eu acabei ficando e tô aqui até hoje. Nunca mais voltei. Minhas coisas minha mãe deu e é isso. Uhum. E isso daí você já tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época que Isso eu você tinha voltou pra cá? 18. Eu voltei 18. exatamente com 18 anos. Uhum. E como é que foi esse processo aí pra ir pra Inglaterra, cara? Você foi numa oportunidade de missões mesmo, pra cantar, ou Uhum. pra fazer faculdade? E ali ingressou tudo, né? Música e faculdade. Como Sim. é que foi esse esquema aí? Então, a minha família tem descendência italiana, então, Hum. como eu ia fazer 18 anos, nós estávamos morando nos Estados Unidos já há alguns anos, acho que uns 6 para 7 anos mais ou menos, 6 anos, e eu ia fazer 18 anos e eu ia perder a minha documentação, porque minha mãe tinha direito à documentação, pelaquela questão hierárquica de Uhum. avô, bisavô e tal.
E antes de eu fazer os 18 anos, minha mãe precisava tirar a documentação, porque se eu fosse menor de idade, eu automaticamente receberia a documentação. Uhum. Então, com 17, nós mudamos para a Itália. Ficamos lá 6, 7 meses para trabalhar no processo de documentação. Tiramos a documentação, logo após fomos para Londres. E lá meus pais já eram pastores nessa época e começaram a construir uma igreja lá, plantar uma igreja lá, com a cobertura de uma igreja nos Estados Unidos, da Quadrangular, cujo meus pais foram consagrados pastores nessa igreja. E, é o que eu estava falando no começo, eu estava muito ligado na Assembleia, na minha comunidade lá. Então, Uhum. meus pais eram pastores numa outra igreja e eu, com 13, 14 anos, ia sozinho para minha igreja, né? Uhum. Assim, tinha escolhido aquele lugar e estava naquele lugar. Então, quando meus pais, minha família foi para a Itália pegar a documentação, conseguimos o passaporte, fomos para a Inglaterra. E lá o meu foco era muito no trabalho, porque eu já estava ali com 16 para 17, iniciando a faculdade, conhecendo todo o mercado de trabalho, todas as oportunidades. Londres é o lugar, assim, business internacional, tem gente do mundo todo lá. É muito, muito massa, assim, para trabalho, né? Uhum. E meus pais plantaram uma igreja lá, começando a nossa casa. A igreja começou no meu quarto. A Nossa, que casa era muito legal. pequenininha, um apartamento muito pequeno. Então, Uhum. como as coisas lá eram muito caras, morava uma família num quarto, eu e meu irmão num outro quarto, e minha mãe e meu pai num outro quarto. E não tinha sala, tinha um banheiro e uma cozinha compartilhada. Então os cultos eram no meu quarto, a casa lá, como as construções, né? O pessoal deve ter visto muito em filme aí britânico e tal. As Uhum. construções são muito. Tem muitas essas paredes meio tortas, assim. Então, o quarto que era do meu irmão era o pior quarto, porque nós éramos os adolescentes, assim, né? Então, tipo, ninguém tava nem pra gente. Uhum. Não tinha como pôr beliche, não tinha uma cama de casal e o meu irmão dormíamos nessa cama e uma mesinha no canto, porque não dava pra pôr uma beliche por conta do teto da casa. Uhum. Então, todo domingo a gente tirava a nossa cama, tirava as mesas, os nossos móveizinhos e colocava umas cadeiras e o culto era lá. Uhum. Chamávamos Comunidade de Vida no Altar. E ali começou-se uma igreja que logo cresceu e daí foi para um salão, um templo, né? E quando eu vim embora, a igreja começou a se desenvolver também com os meus pais e tiveram outras pessoas que foram ordenadas a pastor lá. Eu ainda era um adolescente na época, né? Uhum. E mesmo depois que eu vim para o Brasil, meus pais continuaram lá até o ano do meu casamento, que foi em 2012. Eu vim Uhum. para o Brasil em 2008 e eles ficaram mais 4 anos ainda lá em Londres. Uhum. Cara, que legal, que história, hein? É, E seus pais foram. Conta mais dessa história aí de implantar uma igreja em outro país. Quais são os desafios? O que você vivenciou? Eu creio que você era adolescente. Eu acho que você não pegou uma parte assim tão intensa do que eles viveram. Mas uhum, como é que foi essa parte de implantação de igreja em Londres, uhum. especificamente? Porque a gente sabe que hoje a Europa tá morrendo, né? Sim, sim. Isso era muito forte, assim, tanto na Itália quanto em Londres, a gente via muito a questão da frieza das pessoas, né? Uhum. Na Itália mesmo, eu lembro de um dia sair de dentro do culto e chorar fora da igreja, porque eu estava vindo de uma comunidade extremamente pentecostal, onde eu tinha muitas experiências com Deus. Os jovens, adolescentes, a gente ia para vigília, a gente ia para o monte, a gente ministério de louvor, 24 horas, aquela coisa toda Uhum. assim, muito apaixonado por Jesus, sabe? E daí a gente foi para um lugar onde a idolatria é extremamente forte. Todo mundo na Itália é católico. Uhum. Você nasce católico e daí você vai para uma outra religião se você quiser, né? Uhum. E automaticamente o catolicismo ele cega muitas pessoas, a religiosidade cega, né, como geral, muitas pessoas. Então, as pessoas são muito frias, muito promíscuas, né? A pornografia passa na TV aberta durante o dia na televisão. Meu Deus, Lá cara. você compra cigarro e bebida alcoólica na vending machine, que é aquela máquina que você coloca moeda, e Uhum. você compra aquilo. Então, as pessoas. É uma coisa muito cultural, né? As pessoas almoçam tomando vinho. Adolescente, criança, não tem maioridade para tomar bebida alcoólica. Uhum. Mas ao mesmo tempo isso é muito desenfreado. Então, eu lembro de sair da escola, no recreio, e a galera comprar um cigarro e fumar no recreio. Meu 14 Deus. anos, 13 anos, né? Então isso é muito, muito forte lá. Essa Uhum. frieza, esse distanciamento de Deus. E em Uhum. Londres é o lugar do dinheiro. Você está lá para estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar.
O mundo todo tá lá. Eu morei em Londres 2 anos, acho que eu conheci talvez 2 ou 3 ingleses, mas a gente do mundo todo tinha lá, né? Aham. Gente na rua de burca, gente na rua com roupa de indiano, gente asiática, brasileiro. É aquele rush hour mesmo, tipo Nova York, né? Uhum. Então, eu participei de maneira muito intensa na implantação da igreja com os meus pais, Uhum. nas programações da igreja. Mas eu tava num momento assim, tipo, tô fazendo 17 anos, 16, 17 ali e tal, fazendo faculdade, vendo toda aquela oportunidade, você fica meio que isso brilha os seus olhos, porque você Sim. vê um mundo muito grande, né? E Uhum. você começa a receber lá em Libra, que hoje em real uma Libra tá 7, não sei. Uhum. Então eu pensava assim, poxa, eu aqui nesse emprego que eu tenho, eu consigo juntar grana para comprar uma casa, um apartamento no Brasil em 2 anos. Eu tenho 17 anos. Né? Uhum. Aqui eu consigo, eu tô nessa empresa e eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado. Então eu entrei com 16, com 17 já fui promovido, dava treinamento de anti-lavagem de capitais para colaboradores de 30, 40 anos, é, da Croácia, da Tchecoslováquia, Uhum. enfim, irlandeses. Então aquilo eu fui pensando assim, poxa, acho que eu sou um bom profissional, acho que eu tenho um bom caminho a trilhar aqui no mundo business, né? E Uhum. isso, se você não estiver muito apaixonado por Jesus, você começa a trocar as coisas e seus sonhos, seus desejos em Deus por dólar, né? Por Uhum. euro, Sim. por libra, por status, por ser promovido, por estar nos melhores jantares com os executivos, por estar com o terninho, mas não no culto rodando no manto, mas com o terninho ali com o BlackBerry, que na época não existia celular touch, né? Uhum. Eu sou careca, eu sou velho já. Então, nessa época, eu lembro que o primeiro iPhone que foi lançado, eu morava em Londres, eu passei na loja, ele era touch, né? E aquilo pra mim era tipo, meu Deus, que tecnologia incrível, que é Uhum. isso? Então isso foi brilhando nos seus olhos. E eu acho que foi muito sábio da minha mãe e do meu pai falar assim, Felipe, vai lá, vai fazer um curso de 30 dias lá no Brasil, Uhum. numa numa ONG missão. Então eu fui tirado de uma realidade, tipo, Capitalista. tecnologia de ponta, tudo do bom do melhor, fui pra Trindade, que a Uhum. cidade inteira tinha cheiro de cocô de cavalo. E eu cheguei na cidade na época da festa do Divino Pai Eterno, que é uma festa tradicional católica no Brasil muito forte. A cidade tem, sei lá, 20 mil habitantes, 30 mil, talvez nem tudo isso. E em julho passa lá mais de 1 milhão de pessoas. Meu Deus. O Gugu fazia programa de lá, Eliana, a Hélio Camargo, o padre Marcelo Rossi, enfim. Era uma. A Romaria lá é muito forte, né? E Uhum. consequentemente cavalo para todo lado, barraca para todo lado, tudo sujo, esquisito. Então, na hora que eu cheguei lá, eu falei assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse, né? Mas Deus me pegou de um jeito lá no intensivo, que era o curso que eu fiz, que eu deixei tudo para trás. Eu liguei pro meu emprego e falei: gente, não volto mais. E eu tava de Uhum. férias, né? Então, como assim? Eu falei: não, eu tinha acabado de ser promovido, várias oportunidades, cancelei minha faculdade. Minha mãe depois mandou uma malinha de roupa para mim, coisas para mim, mas deixei tipo, uma coleção de All-Star, tipo, Uhum. 17, 18 anos, né? Tinha, sei lá, 10 All-Star de todas as cores, estava no auge da época da moda do All-Star. Uhum. Larguei tudo para trás e fiquei em Trindade. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim, com certeza, na minha vida ministerial, porque foi lá que eu tive um encontro profundo com Deus, fui moldado no meu caráter, na minha personalidade. Conheci a minha esposa, a Josana já fazia o curso lá. Eu fiz o curso de Teologia, Caráter e Adoração. Ela fez Teologia, Caráter e Missões. E daí fui para o prático para implantar uma igreja no Rio Grande do Sul. Ela foi para o Amazonas, para os Baixos Ribeirinhos, com os Uhum. índios. Foi uma experiência muito massa. Ô Felipe, que interessante, cara. Me surgiu uma dúvida muito legal, que é, você falou que muitas pessoas passam ali por Londres, né? De vários países da Europa, não só da Europa, mas do mundo, né? Uhum. E, cara, você acha que ali pode ser um palco para novos avivalistas? Porque se a gente pegar a história, dali saiu John Wesley, Charles Spurgeon, John Uhum. Knox, George Whitefield. O que você pensa a respeito disso ali em Londres? Você acha que pode ser um palco para outros avivalistas de outras nações estar evangelizando por ali? Eu creio que sim, com certeza. Eu acho que a Bíblia nos ensina que tudo que Jesus podia fazer por nós já foi feito, né?
Então, quando ele encontra um coração disposto, disponível e sedento, um grupo de pessoas, uma comunidade, qualquer lugar pode nascer um avivamento. Nos Ribeirinhos, lá onde a Josana morou, né, trabalhando com os índios, em Londres, no auge da frieza, talvez do povo, no Brasil, com toda a nossa promiscuidade e corrupção cultural brasileira, eu acho que qualquer lugar onde tem pessoas que buscam, que querem, um avivamento pode acontecer. E Londres é um lugar onde, indo contra o que você falou, é um lugar onde as coisas... Eu acho que o avivamento, ele se torna mais difícil, não porque é por conta do lugar, mas eu acho assim, é um lugar onde tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, e as coisas estão cada vez mais normais, né? Nos tipos de relacionamento, na cultura, na sociedade, nas religiões. Então, como você está lá num berço de uma salada de frutas, de coisas, as pessoas, quanto mais elas convivem com as coisas, mais elas se tornam normais. Então, eu acho que é um lugar muito propício, porque é um lugar extremamente seco, árido, morto, no sentido da vida de Deus, porque as pessoas veem as coisas cada vez mais normais, que não são normais. Então, para compartilhar com vocês uma história que eu compartilhei com uns jovens recentemente. Eu estava passando pela rua e tinha um outdoor de uma loja famosa de acabamentos, né? Isso lá no Rio Grande do Sul. E no outdoor estava escrito: a nossa loja veste a sua casa. Só que na foto, na imagem, tinha uma mulher muito bonita, nua, só que ela estava só com uma cerâmica na frente dela, assim, tipo, como se ela estivesse segurando a cerâmica e a cerâmica fosse a roupa dela, né? E eu pensei assim, e eu trouxe para eles refletirem, eu falei, gente, qual que é o intuito de uma loja de construção ter uma mulher bonita, seminua, com uma lajota na frente dela? Eles querem chamar a atenção de quem? Do homem, porque normalmente quem trabalha com reforma, normalmente, né, são homens. Pedreiros normalmente são homens, engenheiros normalmente são homens. O mercado de trabalho está para todo mundo pode fazer o que quiser, viu, gente? Se você é mulher e quer ser pedreira, você pode ser pedreira. Mas no mercado, apelativamente, eles queriam atrair os olhos dos homens, né? Então, se isso fosse talvez 10, 15, 20 anos atrás, seria uma coisa assim, meu Deus, como pode? Não pode isso estar na rua, assim, as crianças vão ver, né? Eu vi uma entrevista no Jô Soares, uma atriz, há muitos anos atrás, do primeiro beijo da novela brasileira. E ela contando que foi toda uma preparação para a cena, e era um beijo, tipo um selinho, sabe? Aquela coisa assim, encostou, saiu. E ela falou que foi toda uma preparação, que eles dando uma pauta na mídia, todo mundo falando. Hoje isso não é nada, né? Por quê? Porque cada vez que a gente está mais, que as coisas estão mais presentes na nossa vida, elas vão se tornando mais comuns, mais normais. Exatamente. Mas não é porque ela é comum que ela deve ser normal, não é verdade? Então, quando você pergunta sobre o avivamento em Londres, eu citei essas histórias para exemplificar isso, a cidade vive num contexto que não muito diferente do Brasil hoje, né? Lá a gente tem mais povos e mais culturas, então se você sair com uma burca na rua, ninguém te julga. Hoje, se você é uma burca aqui em Contagem, as pessoas não olham, tipo assim, essa pessoa é muçulmana, né? Se você sai vestido de Hare Krishna, se você... Lá é extremamente normal, comum, as pessoas serem o que elas querem ser no sentido de religião, de crença, de práticas, de hábitos, de escolhas de vida, em tudo. Então, isso se torna a Bíblia cada vez mais esquisita e anormal. Porque o comum virou normal. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Sim, e o comum não... É que o santo virou profano. Então, uma música assim, não sei como é que é a melodia, mas você sabe, né? Você que está escutando aí, você sabe. Se não souber, o problema é seu, não brincadeira. Bom, então, o santo virou profano, aquilo que não era para ser normal, virou comum, e por ser comum, está cada vez mais normal, né? E isso nos afasta de Deus, porque daí a Bíblia diz assim, que a gente não pode se conformar com esse século.
A gente não pode tomar a forma desse século. A gente não pode. A gente tem que viver renovando a nossa mente. A gente tem que ver buscando de fé em fé a perfeita varonilidade, até alcançarmos, né, a imagem e semelhança de Cristo, a perfeita varonilidade de Cristo, desculpa. E como que isso acontece dentro de uma sociedade onde as coisas estão cada vez mais contrárias à palavra de Deus? E eu falo não apenas no sentido cultural, porque a cultura realmente ela muda, e a forma das pessoas se vestirem, falarem, se comunicarem, as tendências, o que é pop agora não vai ser pop daqui 5 anos. Com Uhum. a evolução tão rápida da internet, da proporção, a gente voltando naquela pergunta, como é que você começou na música? Quando eu gravei meu primeiro CD, isso foi em 2011, 10, não sei, 10, 11, era tipo, meu Deus, você está gravando um CD, e era tipo você formar na faculdade, sabe? Era um, Uhum. era um acontecimento, era uma preparação. A gente rodava aquilo em Manaus, tinha que esperar chegar a matriz, enfim, prensar um CD. Uhum. Aí você tinha que, para registrar uma canção, era todo um trabalho. Hoje, eu compus uma música agora aqui, eu venho na internet, posto, registro, vou no cartório, nem vou no cartório, entro aqui na OneRPM, subo rapidinho, o mundo todo tem acesso. É verdade. Então, as tendências, o que está em alta, muda toda hora. Então, a cultura que é pop hoje não é pop amanhã mais. O que está em alta agora não está em alta amanhã mais. Então a cultura ela vai evoluindo, mas Jesus não muda, a palavra não muda, o caráter de Cristo que deve ser implantado em nós, construído em nós todos os dias, não muda. Independente se agora eu uso calça skinny ou se agora eu uso calça que, quando eu era adolescente, eu usava calça que larga, que, sei lá, parecia que eu Uhum. tinha comprado uma pessoa 3 vezes meu tamanho, arrastando no Caramba. chão. Uhum. Olha a foto e fala assim, meu Deus, por que minha mãe deixava eu fazer isso? Uhum. E talvez daqui a 5 anos eu vou olhar e falar assim, que barba ridícula essa que o Felipe usava nos anos 2020, sabe? Uhum. Sei lá, as coisas mudam, né? Mas Jesus, ele nunca muda. E a nossa visão dele também nunca deve mudar. Porque daí quando a gente tira a nossa visão dele e começa a olhar para as coisas, para a evolução do mundo, para a evolução da cultura, para a evolução do pop, para a evolução dos negócios, você começa a relativizar o que é santo, o que é profano, a Uhum. relativizar o que é de Deus, o que não é de Deus. E esse é um caminho muito estreito e muito fácil de você romper, sabe? De você se perder nele. Então, eu falei tudo isso para exemplificar a cultura de Londres hoje, né? Uhum. Que é um mundo dentro de uma cidade. Sim. São as comidas do mundo todo numa cidade, são as moedas do mundo todo numa cidade, são as línguas do mundo todo numa cidade. Uma metrópole como Nova York, como São Paulo, né? Uhum. Quantas pessoas eu vejo que saem do interior para ir para uma cidade desse tipo, evoluída, diferente, para viver o que elas querem viver, para serem livres, né? E não dá certo, né? Se os nossos olhos não estiverem focados em Jesus, independente das mudanças que nós vamos sofrer, na nossa cultura, no nosso governo, no nosso clima. Tudo tá mudando, evoluindo, para ruim ou para mal. Algumas coisas para melhor, outras coisas para pior, outras para muito pior. Uhum. Mas Jesus é o mesmo, independente dos séculos, independente das culturas, independente da moda, independente do governo, nada disso. Então, Exato. se o Senhor encontra corações de pessoas que focam nele desse jeito, o avivamento vem. Uhum. Porque essas pessoas, elas querem ele, independente das coisas, independente do momento, independente do ciclo, elas querem o Senhor mais do que qualquer outra coisa, né? Uhum. E é isso que eu penso, sabe? Uhum. Cara, muito interessante. É, eu fiquei pensando várias coisas aqui e eu queria muito que você falasse com relação ao santo e o profano dentro da adoração. O que você acha? Para onde você acha que a adoração está indo? Porque a gente vê canções muito cheias de egocentrismo e pouco de cristocentrismo. Qual que é a sua perspectiva a respeito das canções, a respeito das letras, do que está sendo gerado para a nossa geração atual? Uhum.
Isso é bem polêmico, viu, Hugo? Mas nós vamos falar sobre isso então. Eu acho que realmente o santo virou profano, né? Mas eu não acho que todo santo virou profano. Uhum, Acho que existem muita santidade ainda uhum, e muitas pessoas buscando a santidade, o lugar de santidade, de aperfeiçoamento, de arrependimento. E eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa assim em adoração, a gente tem que entender se a gente está falando de música, de produto ou do ambiente da glória de Deus, porque a adoração é uma prática espiritual que me leva para o ambiente da presença, do ambiente da glória de Deus, né? E a música como produto, ela pode carregar a presença, a glória de Deus, ou ela pode não carregar a glória de Deus. E ela pode ser uma música cristã, evangélica, que não carrega a glória de Deus. uhum, Eu não acho que ela pode ser uma música secular, uhum, profana, que carrega a glória de Deus. Mas eu acho que ela pode ser uma música cristã que não carrega a glória de Deus. uhum. Faz sentido? Faz vazia, no caso? É, vazia, é. Uhum, Então, o que eu percebo hoje? Que existe um mercado e as pessoas se profissionalizaram dentro disso. E no mundo digital que a gente vive hoje, a gente acabou de falar isso, de como era gravar um CD há 10, 15 anos atrás e lançar um single hoje, um EP hoje, um CD hoje. As pessoas precisam estar em alta o tempo todo, as pessoas que dependem disso, que vivem disso. Então você vê cantores que são pessoas de Deus, uhum. pessoas que homens e mulheres de Deus e homens e mulheres que não são de Deus, em que, não julgando eles, mas vendo as obras e os frutos. Não são Certo. frutos do coração de Deus, sabe? Mas que Uhum, estão cantando música gospel. certo. E tanto A quanto B usam a música como sua ferramenta ali de sobrevivência. Então eles têm que lançar música toda hora, porque se você tem lá 100 mil ouvintes no Spotify hoje e vai virar o mês, e você não lançou uma música nova, você não entrou numa playlist, ou você não hitou no YouTube, ou a sua música sai, ela some, ela cai no esquecimento, porque é tanta coisa nova que é lançada todos os dias, secular e gospel, gospel demais, de vários gêneros diferentes, que se eles não lançam um produto novo, eles não estão em voga o tempo todo, eles não estão ali sendo lembrados o tempo todo, e aquilo é o trabalho deles. Então, como um produto, eu vejo que existe essa onda como um produto, né? E que meu coração é bem receoso com isso, mas eu entendo que a pessoa depende daquilo, que ela fez uma carreira naquilo, um trabalho naquilo, e ela é uma cantora ou um cantor profissional que lança produtos, canções, mas ela também é uma ministra, ou um ministro, ou um pastor, ou um evangelista, e ele derrama canções, ao contrário de lança canções, ele derrama canções Uhum, sobre a igreja e sobre o altar do Senhor. Às vezes eu percebo que pessoas que eu tenho como referência, eles estão lançando músicas novas que não dá nem tempo de você aprender, já tem uma outra, e já foi, e ele nem vai cantar aquilo, sabe? Numa igreja, ele vai cantar as mesmas, que o povo já conhece, que já tá ali. Mas por quê? Porque para aquela pessoa em específico, a vida dela, a profissão, a família, os colaboradores dele, porque viram um trabalho, né? Da mesma maneira que nós estamos aqui hoje, nós estamos com um podcast, né? Tra- Fazendo um trabalho aqui no podcast. uhum, Existem pessoas que trabalham com rádio o dia inteiro, podcast o dia inteiro, rádio cristã o dia inteiro, a TV Super aqui, uma das principais TVs cristãs do Brasil, a Rádio Super foi uma das principais rádios cristãs do Brasil por muitos anos. Então, tinha que ter colaboradores, tinha que ter alguém lá arrumando o som, tinha que ter. O pessoal está assistindo aqui, mas não sabe quantas horas a gente já está aqui preparando, né? E ajustes e contratempos, né? E eu uhum. tenho um emprego em outro lugar, você tem um trabalho em outro lugar, a Sim, equipe toda aqui tem um trabalho em outro lugar. Então, existe esses dois lados, sabe, Hugo? sim. E nós temos o lado produto e tem o lado adoração. Uhum. E eu vejo que as pessoas têm tentado forçar a adoração para virar um produto, porque mexe com Exatamente, a emoção entendi. das pessoas, sabe? E as Entendi. pessoas querem sentir alguma coisa, as pessoas têm um vazio muito grande, elas querem chorar, elas querem rir, elas querem se alegrar, porque elas precisam se encher, elas estão vazias e elas entendem que é Jesus que vai encher elas, elas querem
uma experiência, a hashtag mais usada no mundo hoje é o Wanderlust, que é essa vontade de viajar, de ter experiências, né? As Uhum. hashtag, os maiores digitais influencers são os que mostram aqueles lifestyle maravilhosos e postam experiências. Então você acompanha aquela pessoa porque você quer ter a experiência, você quer ver o que ela está vendo, você quer saber como é comer o que ela está comendo naquele hotel, como é aquela praia, como é aquele produto de skincare, como talvez você nunca vai comprar. Aquela Sim. moça ou aquele rapaz não vai comprar aqueles 10 produtos, mas ela assiste 2 horas de vídeo daquela blogueira falando passo a passo do porquê que esse foi bom, por quê? A experiência daquele produto, né? Então, a adoração é uma experiência espiritual. Uhum. E as pessoas confundem isso, ou às vezes manipulam isso, através das emoções, das notas, das sensações, porque a arte gera isso na gente. Quem nunca chorou assistindo um filme? Eu fui no Beto Carreiro, eu chorei assistindo o show do Madagascar, com 30 anos. A minha filha ali, e entrou aquele IMAX Move, e depois o macaquinho, e bate, não sei quem, o leão, e quando eu vi o bichinho tava no chão, e eu fiquei tipo, por que tá fazendo isso? Era um espetáculo, mas mexeu com as minhas emoções, assim. Uhum. Música é assim, teatro é... Você entra numa loja, você entra lá na C&A, na Renner, na Yukon, sei lá, você entra no provador, você bota a calça jeans, tá aquela música. Você fala assim, meu Deus, essa calça ficou muito bonita em mim, nossa. Uhum. Bota uma música triste, se você vai se sentir tão bonito com aquela calça. Não vai. Você vai falar assim, nossa, não Tem toda gostei. uma Porque, manipulação por porque as trás. artes despertam. É, tudo isso. Musicoterapia, aromaterapia, essas coisas influenciam o nosso raciocínio, né? Uhum. E, infelizmente, os charlatões, as pessoas descobriram que eles podem usar poder de adoração para enganar as pessoas, mas não porque eles estão fluindo no poder da adoração, mas porque eles estão manipulando notas ou sequências ou repetições, mantras para fazer as pessoas terem experiências. E daí a pessoa consome aquilo sem parar, sem parar, sem parar, até chegar uma outra que vai fazer ela chorar de novo porque ela já enjoou daquela, sabe? Sim. Isso é muito real, assim, a gente não pode dar, não posso chegar e falar assim, ah, essa música aqui não é de Deus, essa é, Sim. né? Quem sou eu para fazer isso? Tal cantor, tal fulano. Às vezes eu, em algum momento, posso ter levado a igreja em adoração almática, de maneira errada, Sim. sabe? E às vezes inconscientemente a gente faz isso. Por isso que a gente tem que estar muito conectado com o Espírito Santo para você não se mover na alma, mas no espírito. Hum. Cara, que maravilha. Que explicação. Muita lógica. Eu falei E. demais? Não, Deu para deu pra entender? entender super. Entendi a sua linha de raciocínio. Concordo em muitas partes. E que legal, cara. Pensar dessa forma, viu? E tipo assim, na adoração, se o cara poxa, eu fui chamado para o ministério Uhum. e eu faço tendas através da música, a música, a arte me remunera dentro do ministério. Ele está unindo o útil ao agradável, ele tem que lançar Sim, produtos, ele tem a empresa dele, ele tem que lançar canções, mas ele como ministro, ele tem que derramar canções na vida exatamente. das pessoas, na igreja. E as Uhum. canções, como você falou, cristocêntricas, né? Eu acho que a adoração é um ato, é um estilo de vida, uma prática espiritual que pode estar conectado com a música e pode não estar conectado com a música. É a primeira vez que a Bíblia cita adoração, fala sobre sacrifício. Tá? Quando Abraão vai matar Isaac. Então ele está falando sobre matar o próprio filho em ato de obediência. A Exatamente. obediência a Deus é adoração. Sim, Eu abrir mão do meu sonho, do meu objetivo, porque eu ouvi a voz de Deus, de um relacionamento que me afasta dele, de uma oportunidade que não é a oportunidade de Deus para mim. Aquele sacrifício é um ato de adoração a Deus. E eu não fiz uhum. eu não dancei, eu não pintei um quadro. Eu Pode ser concordo. habilidade? Pode. Mas um movimento. Sim, Então, existem canções que vão cantar sobre o Senhor para adorarem, para gerar esse ambiente de glória. Existem canções que são importantes também para a igreja, para a noiva, mas que vão levar a igreja em arrependimento. Por exemplo, eu me rasgo por inteiro a tudo, mas vem novamente, eu uhum. mergulho a tua mas peço que tua presença aumente. Essa canção é uma oração.
ela não tá falando sobre Deus, ela não tá cantando para Deus. Uhum. Senhor é maravilhoso, Senhor é incrível. Ela tá falando dele. Eu tenho uma canção minha que eu acho que é uma das que ficou mais conhecidas, que é Acende um fogo em meu coração que não resistirei. Eu não estou adorando ao Senhor com palavras, eu estou clamando a Ele em oração. Então, essa canção é uma oração em Sim. forma de música. A igreja, ela precisa de orações em forma de música. A igreja precisa de orações que vão levá-las ao arrependimento. A igreja precisa de orações que vão levá-las a celebrar aquilo que o Senhor já fez, a levá-las ao lugar de gratidão. A igreja precisa de canções que vão adorar ao Senhor e gerar um ambiente de glória. Porque a adoração não é para ser feita apenas nos 40 minutos do culto, no momento de louvor. A adoração é o meu ato de obediência, é uma prática espiritual de conexão com o Senhor que pode ser feito de várias formas. Então é por isso que eu defendo muito a canção cristocêntrica, que é aquela canção que vai cantar sobre o Senhor, sobre o céu, sobre os atributos de Deus, e que, inclusive, essas canções são extremamente necessárias no momento da congregação, porque você está guiando um povo ao Senhor, preparando o coração deles para receber uma palavra. Mas eu acredito que é tão importante quanto ter canções que são geradas através de momentos de vivências em Deus que são para levar o homem, a mulher, a família, a igreja ao arrependimento, a levá-los à oração, a levá-los a contar os feitos de Deus e agradecer a Ele, glorificar a Ele, né? Que cantam a palavra, que cantam a Bíblia, que cantam súplicas ao Senhor de intervenção, de guerra. E tudo isso vai se difundindo na adoração, sabe? Eu gostei muito da sua forma de ver, cara. Achei muito interessante. É uma forma que não tinha ouvido. Achei super interessante. E, cara, o que você falou, a adoração pra mim tem a ver com estilo de vida. A gente adora em todas as nossas ações a Deus. É o que nos faz ser cristãos, afinal de contas, né? Não tem como a gente chegar e só adorar, chegar e cantar músicas a Deus com um coração vazio, sem nenhuma gratidão, sem nenhum ato, né? De como uma pessoa justa diante de Deus. E achei super interessante. Concordo com a parte de súplicas, de orações. Gosto muito do Thales Roberto, por exemplo. É um cara que canta testemunhos, né? Canta coisas que Deus fez na vida dele. E isso gera fé nas pessoas, né? sim. Isso aumenta a fé das pessoas. Isso faz parte do evangelho. Os milagres, Jesus fazia milagres para quê? Quando ele fazia os milagres, ele curava uma pessoa, mas olha o tanto de pessoas ali em volta que tinham sua fé vivificada, impulsionados, porque viam um testemunho ou a prática de alguém ali sendo curado, né? Exatamente. E Felipe, antes da gente entrar no assunto da Trindade, ali, porque você falou que teve uma experiência que te marcou muito, eu vou fazer um momento aqui agora de publi, do fraquinho aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui o 122 Podcast, e tudo isso que está acontecendo é porque a gente tem uma empresa fabulosa, é a Kinema Audiovisual. Vai estar aparecendo aqui embaixo, faz um contato com eles, porque eles vão saber solucionar qualquer tipo de problema de audiovisual. E também esse podcast está acontecendo de forma telepresencial, é porque ali tem o Matheus e ele está aqui fazendo toda a parte externa, toda a parte de câmeras, de edição, e o Matheus está controlando isso tudo. Então, se você quer ter esse excelente trabalho, essa qualidade, essa eficiência, chama aí a Kinema Audiovisual. E mais um assunto importante: se você quer contribuir com esse trabalho maravilhoso, a gente vai deixar a nossa chave Pix aí. Aceitamos ofertas de coração e que Deus abençoe muito vocês. Até a próxima. Vamos lá, Felipe. Agora voltamos aqui com os dois. Cara, eu estou derretendo nesse lugar. Misericórdia, tá tudo fechado aqui, tá abafado. Cara, que tá abafado. Mas vamos lá. Acende um fogo. Banda chuva, né? Não, hoje vamos cantar Faz Chover porque tá difícil. Tá. Cara, deixa eu te perguntar, você falou que teve um momento... tem que apelar pra um Let It Go, pra Frozen, dar uma soprada, uma coisa mais
Por favor, Polo em nome de Norte. Jesus, chamar o gelado dos incríveis pra gente ficar frio aqui, porque, Isso. cara, tá difícil. Você falou uma coisa muito interessante, você falou que Deus te marcou quando você foi pra Trindade, que foi algo muito forte. Como é que foi Uhum. essa experiência? O que que aconteceu ali? Cara, eu fui fazer um curso de 30 dias, que chama intensivo, e ele é literalmente um intensivo, né? São ministrações das 8 da manhã às 10 da noite por 30 dias. Uhum, E é um tempo que você fica cluso, assim. Acho que muitas pessoas já foram a algum tipo de acampamento na igreja, encontro com Deus, enfim. E o intensivo é como se fosse um retiro, assim, só que de 30 dias, com ministrações dos vários pilares ali da, do Evangelho, mas principalmente sobre o caráter de Cristo e missões. E uhum, então, quando você é impactado com a visão de missões, é aquilo que todo cristão tem que ter. Eu tenho um caderninho meu daquela época que diz assim: Cristão, ou você é um missionário ou você é um impostor. meu Deus. Por quê? Não tem como você ser cristão, amar Jesus e não falar dele, Uhum, independente se é nos confins da terra ou se é aqui em Contagem. Independente se é exatamente. na África ou se é aqui no Jardim Riacho das Pedras, perto do Uhum, Santo Agostinho, né, onde você mora. uhum. Ó, deu o endereço. Não persigam o Lucas Paparazzi. Por favor, gente, esqueçam o meu Por favor, endereço, tá? esqueça o Não endereço. existo ali. Bota um brinco na hora que eu falar, Matheus. Então, nós precisamos ser missionários. E aquilo me confrontou de uma maneira tão grande, porque eu vim de uma vida que foi o que eu falei no começo da entrevista, que eu estava muito focado no meu desenvolvimento. Uhum, E é pecado eu focar no meu desenvolvimento? Não. Mas quando você tem uma experiência com o Senhor, com a palavra, com Jesus, você percebe que existe algo tão mais profundo que você precisa falar daquilo e compartilhar aquilo e dedicar a sua vida, os seus dons, os seus talentos àquilo, a sua profissão, os seus sonhos, os seus objetivos, eles se tornam secundários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E sim. a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida está ligado a missões, está ligado a compartilhar o evangelho, está ligado a viver uma vida ligada ao altar, independente de quanto tempo de cristão você tem, independente se você toca um violão ou não, se você é da mídia, ou o Uhum. pastor Silvio fala se você é um medianita ou não, se você é um pastor, se você fala bem, se você não fala bem, não importa. Você quer investir, gastar a sua vida aos pés de Jesus. Sim. Isso pode estar e muitas vezes está ligado a se tornar um grande empresário, a se tornar um grande médico, enfermeiro, designer, seja o que for. Mas dentro do seu talento, da sua profissão, dos seus objetivos, você precisa ser um missionário, você precisa falar de Deus, você precisa transbordar a vida de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Gente, quem mora aqui em Contagem, você aí, o que mora no Jardim Riacho, quando chove, ele corre e faz o quê? Inunda. Transborda. Alaga tudo, Não cara. tem quem segura, alaga tudo. Contagem, Belo Horizonte, alaga tudo. Não tem quem segura rio, gente. Verdade. Então, meu irmão, se você está aí, você teve uma experiência com o Senhor e não está sendo transbordada a sua vida, talvez você tenha que avaliar se a experiência que você viveu realmente foi genuína ou se você realmente ama o Senhor de verdade. Porque por onde Jesus passava, ele transformava a morte em vida, o choro em riso, ele trazia esperança para a vida das pessoas. Isso não estou querendo dizer que por onde você andar, o paralítico tem que andar. Uhum, Mas isso pode acontecer, com certeza, né? uhum, Mas por onde você passar, você não pode ser o causador dos problemas, você não pode ser o encrenqueiro, você não pode ser o fofoqueiro, você não pode ser o destruidor de relacionamentos, você tem que ser a pessoa que causa transformação, que inspira transformação, que reflete o caráter de Cristo mesmo quando você não fala. é Eu verdade. lembro que uma vez quando eu morava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando numa lanchonete de caixa, e uma mulher chegou, eu tinha 15 anos e isso me marcou tanto. E eu falei assim: Deus, me ensina a ser assim. A moça chegou, já era uma senhora, sei lá, tipo, podia ser minha mãe. E ela chegou a pedir um sanduíche. E ela chegou no caixa, olhou nos meus olhos e pediu o sanduíche. E ela era muito famoso o steak and cheese, que é um pão comprido que eles pegam uma carne, tipo uma carne de panela, Uhum,
Sente aí, gente, o cheirinho da carne de panela na chapa, Meu com Deus. queijo, cebola, pimentão, um molhinho, aquilo vai. E ele joga em cima de um pão tipo do Subway, Uhum. grelha aquilo e entrega pra pessoa. E esse foi o sanduíche que ela foi pedir. Só que quando ela pediu o sanduíche, o meu espírito ficou agitado. É uma coisa muito nada a ver. E eu olhei pra ela e falei assim: moça, você é cristã? Desculpa eu te perguntar se você é cristã. Ela regalou e falou assim: sou. Aí eu falei: olha, eu não sei te explicar, mas quando você chegou aqui dentro e você veio para pedir o seu sanduíche, eu senti algo tão poderoso, a presença de Deus na sua vida. E ela falou: obrigado, eu amo muito. Ela é uma americana, tipo, ela falou assim: eu amo muito o Senhor e eu dedico minha vida em compartilhar o Senhor e tal. E na Uhum. hora o Espírito Santo falou comigo assim, tipo, sobre esse texto dos Rios de Água Viva, que quando existe algo tão poderoso dentro de nós, que não tem como a gente conter. Que não são, eu não preciso chegar e falar palavras ou cantar canções ou o Senhor vai me usar com palavras e canções? Claro, mas a vida de Deus em mim, ela precisa ser real, ela precisa ser viva, ela precisa transbordar, né? É isso que eu penso. Cara, que forte, hein? Meu Deus. E você foi Essa impactado foi essa muito, né? experiência, né? É, exatamente isso. Foi isso que me impactou lá em Trindade, quando eu tive Uhum. esse relacionamento, essa vivência de ter os olhos voltados para missões e para o caráter de Cristo e para colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E daí todas as outras coisas, o CD gravado, a empresa, o casamento, os Uhum. filhos, a roupa, o que for, vinha depois dele, Sim. né? E foi lá que eu tive essa experiência de descobrir isso e aprender a colocar isso em primeiro lugar. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, como o Thales fala. Todo dia o pecado vem, Uhum. me chama. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Não importa se você é recém-convertido, se você é um apóstolo das nações, todo dia a gente tem que escolher Uhum. Deus. E a caminhada cristã, a conversão cristã, ela é contínua, ela é crescente, ela é aprimorada, ela é de glória em glória, né? Uhum. E o Senhor ele vai nos moldando e nos transformando nesse lugar. Cara, que legal. Nossa, que legal, cara, ouvir isso. Muito bom. E já emendando esse assunto com outro, missões, a gente sabe que ali você fez um tempo, né? Entendeu um pouco mais sobre missões. E Uhum. missões tem uma fama muito grande de ser casamenteiro, né, cara? E como é que você conheceu sua esposa lá? Como é que foi o processo todo? Ó, o curso, a minha escola, né? O nome da escola antes, hoje mudou o nome, mas era ECMA, que era Escola Ministerial de Caráter e Adoração. Uhum. E mas a gente falava que era escola de matrimônio, casamento e amor, porque todo Meu mundo Deus. chegava lá, era tipo as três coisas, casamento, matrimônio e amor. Meu E Deus. eu era do Paraná, morava fora do Brasil, vim, e eu me apaixonei pela Josana no primeiro dia que eu vi ela, Uhum. literalmente. Ela já estava lá 6 meses antes de mim. Ela tinha assim uma franja, eu só via um olho dela. Eu brinco que eu só vi o segundo olho depois que eu casei. Mas é brincadeira. Porque ela tinha uma franja meio emo, assim, Legal. preta, sabe? Uhum. E lá, Hugo, a gente tinha que fazer de tudo. A gente tinha, depois que você virava aluno do seminário, a gente cumpriu uma agenda de aulas e de trabalho. Então, a Uhum. gente tinha um trabalho interno de manutenção da chácara, onde era o seminário, e de trabalho externo de campo. A gente aprendia a plantar, a construir, a cozinhar. Eu construí uma casa, eu plantei milho, eu fiz tapioca, pó de mandioca, Uhum. enfim. E eu vim de um trabalho tipo do computador, né? Para o primeiro dia que eu varri um pátio, minha mão encheu de bolha. Meu Então, Deus. a gente amadureceu muito. Porque se o cara vai para o campo missionário, ele tem que se virar, cara. Ele tem que É saber verdade. subir, fazer um reboco, né? O Uhum. meu primeiro reboco, eu jogava aquilo na parede, passava aquela bucha, eu olhava, deu certo. Daqui a pouco o negócio fazia, no chão. Então, Cara, que eu loucura. conheci a Josana lá e muitos amigos meus, amigos
que hoje são casados, que são pastores no campo, que são missionários, que são ministros de louvor. Infelizmente, muitos que se separaram também, muitos que se afastaram do Senhor, que estão desviados hoje, conheci lá, né? Tiveram experiências semelhantes à minha. E eu sempre falo que ser crente é compromisso, é perseverança. Ser crente é você ter disciplina de fazer o que tem que ser feito quando você está afim de fazer Uhum. aquilo. Deixa eu mudar a posição aqui. É você ter disciplina de orar, de ler a Bíblia, de falar não pro pecado, como a gente acabou de cantar a música do Thales, de escolher Deus todo dia. Quando você não está afim, quando você está cansado, quando você está desanimado, quando parece que a sua oração não está sendo escutada, quando você está lendo a Bíblia e você não já aquilo 10 vezes, parece que nada mais fala com você. Todos nós vamos passar por momentos na vida assim, sabe? É normal, faz parte da caminhada. E o ministério, muitas vezes, ele é um lugar muito de solidão, porque você se doa muito para as pessoas e as pessoas em Jesus, né? Se você tem um coração correto, você se doando para as pessoas em Jesus, mas Uhum. as pessoas muitas vezes não estão nem aí porque você está fazendo. Ou você pode acertar muitas vezes quando você erra uma vez com elas, elas te caluniam, te abandonam, te falam mal de você, né? Então isso fere muitas pessoas, muitos pastores, muitos ministros. E as pessoas, se elas não estiverem fazendo aquilo por Jesus, se alegrando no Senhor e buscando um reconhecimento, ou se elas estiverem, às vezes elas nem estão buscando reconhecimento, sabe, Hugo? Mas Uhum. às vezes a gente vai sendo tão ferido, e quando você, como a gente falou no começo, quando você tira os olhos do Senhor e vê as pessoas, você desanima. Você Sim. podia estar fazendo outra coisa, eu tô gravando esse podcast, eu podia estar em outro lugar, podia estar. Eu tenho uma empresa, uma escola, eu podia estar fazendo uma matrícula, dando uma aula, ganhando X reais por hora, sei lá. Uhum. Mas não é assim, não é sobre isso, é sobre ele, né? E nós fazemos para as pessoas, nós fazemos para a comunidade, nós servimos o campo pelo Senhor, né? Uhum. Se as pessoas vão valorizar ou não, se vai dar fruto ou não, eu vou plantar e eu vou semear, porque o crescimento vem do Senhor. E eu já passei por momentos de crise, de medo, de dúvida, de meu Deus, não tá dando certo, meu Deus, não é para mim. Ah, vou fazer igual o Jonas, vou entrar num barco, pagar minha passagem, ir para qualquer outra cidade, né? Uhum. Mas a gente tem que perseverar. A vida cristã é perseverança, né? Sim. Cara, que legal. E o processo seu e da Josana nesse. Foi no Deixa eu meio mostrar. dessa escola? Sim, deixa eu mostrar uma pessoa aqui, ó, que tá aqui pulando, tem uns 20 minutos, tá querendo aparecer aqui também, né, Rebeca? Ei! E a Rebeca é fruto da minha escolha de ficar com a Josana, de casar com a Josana, Uhum. de, E, de amar a Josana. E quando a gente casa com alguém, você casa com os defeitos e com as qualidades daquela pessoa. Eu tenho defeitos e tenho qualidades, ela tem defeitos e qualidades. Eu uhum. falo isso com os jovens que estão aqui noivos ou que são recém-casados. Quando a gente casa com alguém, a convivência, ela impulsiona ainda mais você descobrir aquilo que você mais ama e aquilo que você mais odeia naquela pessoa. Os Uhum. traços de personalidade dela, as falhas, os defeitos, né? Pode ir lá brincar, meu bem. E. E só que quando você toma uma decisão, Uhum. você não pode voltar para trás, né? Verdade. Então, quando os meninos vêm aqui, e teve um casal que a gente aconselhou recentemente, eu fui bem sincero com eles, eu falei assim, fulano, você ama fulana, mas todos os defeitos que você vê nela, imagine que tudo isso fosse muito mais, você continuaria amando ela? O que você vê nela de bom é muito maior do que o que você vê nela de ruim, porque, escuta o que eu tô te falando, quando você for morar junto com ela, quando você for morar junto com ele, você vai ver coisas que você não via antes. Por quê? Porque você não morava com ele. Porque você via ele algumas horas por dia. Porque você é, saía arrumadinho, bonitinho. Porque vocês iam gastar o dinheiro que vocês tinham separado para o lanche. E agora Uhum. vocês têm que escolher. Vai chegar um momento que pode ser que aconteça, você tem que escolher. Se eu vou sair para comer o lanche, eu só vou pagar a conta de luz. Isso vai afetar o casamento de vocês? Quanto vocês se amam? Ter dinheiro, não ter dinheiro, poder sair, não poder sair, fulano falar de um jeito assim, assado, enfim. Então,
quando eu conheci a Josana, eu não estava buscando um relacionamento. Eu Uhum. estava buscando Deus. Eu queria missões, eu queria adoração, eu queria descobrir mais sobre o caráter de Cristo. E ela estava na mesma vibe. Tanto que nós começamos a namorar, e a gente começou a namorar por corte, né, ali no seminário, Rebeca. A gente começou a namorar por corte, Uhum. e quando a gente começou já assim, a se envolver muito, não no sentido físico, se envolver com os planos, com os projetos, tudo, planejar casamento, planejar. E em 3, 4 meses eu vim para Minas Gerais para conhecer a família dela e pedir ela em casamento. 3 meses, 4 meses talvez. E logo que a gente voltou para Goiânia, a gente começou a brigar tanto que a gente terminou. E eu passei uma vergonha, né? Que eu já tinha conhecido a avó, a bisa, o papagaio, todo mundo. E por que que eu vejo que não era o momento? Porque aquele momento não era o momento para mim casar, para me focar no relacionamento. Era o meu momento de focar em Deus, de me descobrir em Deus, de me curar em Deus, de alinhar meu caráter com Deus. E ela a mesma coisa. Eu fui pro campo, servi no campo, fiz meu estágio pastoral no Rio Grande do Sul. Ela foi pro Amazonas. E depois, quando a gente voltou, então a gente se dedicou a isso. Quando a gente voltou, nós decidimos ficar juntos e voltar juntos e logo nos casamos. Tivemos aí um relacionamento praticamente à distância por muitos meses e nos encontramos, vim para Contagem para assinar o papel aqui no cartório, aqui no João César. Uhum. Fiquei. Cara, que legal. E qual que é o maior desafio de um casal missionário? Cara, o maior desafio de um casal missionário. Eu fui um casal, nós somos um casal missionário por uns 4 anos. Uhum. Depois nós não éramos um casal mais, éramos só missionários, não, brincadeira. Depois nós não éramos mais missionários, éramos Uhum. um casal. Então, um dos maiores desafios do casal missionário, eu acho que pelo que eu vivi nos meus primeiros 4 anos de casamento, nós fomos um casal missionário, no campo mesmo, sabe? Uhum. E eu vejo, por mim e pelos meus amigos, é você aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, porque você depende de ofertas, você vive um misto de emoções o tempo todo, porque você é recém-casado. E o casal recém-casado, ele quer curtir, ele quer ir para o restaurante, ele quer passear, ele quer ir no cinema. Nós, cristãos, né, assim, nós dedicamos, eu e Josana, por exemplo, nós dedicamos muito ao ministério antes de sermos casados. E Uhum. quando a gente casou, a gente queria viver uma vida de casado legal, a gente queria viajar, a gente queria ter as nossas coisas, montar a nossa casa. Todo casado sonha com isso, né? Você faz o seu chá de cozinha, de panela e tal. Você quer tudo combinandinho, a mulher quer aquela roupa de cama, o pano de prato. E o casal missionário, ele não tem isso, porque ele está disposto a se mudar e ir para um lugar e a gente tem. Eu lembro que por muitos meses, um ano talvez, a gente não tinha mesa e a gente sentava no chão da cozinha para almoçar ou para comer ou no sofá. E a gente, eu era missionário de base, dava algumas aulas de inglês e ia ministrar em igrejas diferentes quando tinha convites e tal. E às Uhum. vezes uma oferta que a gente recebia ali, super básica, pequena, R$ 20, R$ 30, R$ 50, era aquilo, a gente comia uma pizza, sabe? Então, e pra gente era o auge do mês comer aquela pizza. Uhum. Então, ser um casal missionário, eu acho que uma das coisas que pega mais no começo é essa questão da confiança, da dependência, porque você está no momento de estruturar a sua família, de construir, de viver aquilo que a sociedade sonha, crescer, casar, ir para sua casa, comprar seu carro, comprar uma televisão, e você não tem dinheiro e nem tem como fazer nada disso. Talvez não é a sua prioridade, talvez não. E aquilo é muito confrontante com os seus amigos que não são missionários, né? E, enfim, nós evoluímos, assim, amadurecemos muito nesse processo. Tinha dias que tinha dias que não tinha, como até hoje. Tem dia que tem dia que não tem. Uhum. Mas eu acho que para viver as pressões de hoje eu sou empresário. E eu nem imaginava naquela época ter 40 funcionários, como a gente tem hoje. Nossa, que legal, cara. Ter esse preço que a gente tem hoje. Uhum. E tem dias que é tipo assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar esse boleto aqui agora? Esse boleto, assim, de muitos zeros. Não Uhum. sei. E o Senhor vem e provê, e às vezes o Senhor nos leva a confiar, a depender, a esperar nele e tomar passos de fé.
E eu acho que aqueles passos de fé lá atrás, de R$ 50, de R$ 100, me preparavam para os passos de fé hoje de milhares de reais, sabe? Uhum. Nossa, cara, que interessante, hein? E você tocou num ponto que eu quero entrar com você também, é como conciliar o ministério e o empreendedorismo. Tá vendo isso aqui? O cabelo caiu. Brincadeira. É, são duas coisas que eu amo muito. Eu amo o ministério, eu amo servir, eu faço com alegria mesmo, Uhum, e eu amo empreender. Eu sou empreendedor desde criança, de adolescente. Eu tive vários mini, pequenos negócios, negócios grandes, negócios que faliram, negócios que lucraram, negócios que deram mais ou menos. Enfim, hoje nós temos as escolas de idiomas, eu tive loja, já tivemos uma mini confeitaria. Agora a gente está começando empreendimento na área da criação e pet. Então tem um canil, e vocês ouviram aí alguns filhotes latindo no começo, né? uhum, E eu vou sempre assim, e minha esposa fica brava comigo que eu tô aqui numa coisa pensando em outra já. uhum, Tem uma coisa meio TDAH que tá sempre olhando para frente e hiperativo e tal. E a maneira que eu encontrei de conciliar essas duas coisas, que eu levo para a vida, e que esse semestre, inclusive, é um dos meus principais objetivos, é a equipe. Acho que uhum, nós temos que ter equipe. Esse podcast, como você falou na hora do intervalo, da publicidade, tem uma equipe que trabalha para fazer ele acontecer com qualidade, né? uhum, E hoje eu tenho uma equipe na empresa, na igreja eu tenho uma equipe nos departamentos diferentes, e a gente tem equipe para treinar e impulsionar. Porque se você tem equipe para aprender e fazer você ser o destaque da equipe, não é equipe, né? É uhum. exploração. Sim. E eu vejo que, às vezes, os líderes, sejam na igreja ou nas empresas, eles montam equipes para levantar o próprio nome, ou para levantar o próprio talento, né? E eu não acho que isso é equipe. Eu acho que um bom líder, um bom gestor é aquele que faz junto, que treina, que impulsiona, que leva pessoas a fazerem melhor do que ele, para que ele não possa, para que ele não seja tão necessário naquele trabalho. Em que sentido? Para que ele possa levantar outras frentes. Uhum, Sabe, o apóstolo ele faz isso. Eu vejo que eu tenho isso muito no meu ministério. E uhum. as pessoas veem o apostolado, sei O lá, a palavra apostólico? certa para isso, mas o ministério apostólico como uma hierarquia, né? Uhum, E, tipo assim, você é isso, depois você é isso, depois você é isso. E o apóstolo é o cara que ia desbravando, ia treinando, ia levantando pessoas, e depois ele ia para outro lugar. E o negócio estava rodando e estava top lá, e ele abandonava aquilo para começar do zero em outro lugar, né? Então, um bom líder, ele tem que ser um bom apóstolo, sabe? uhum, Na igreja, no empreendedorismo, ele tem que levantar frentes, impulsionar pessoas, treinar pessoas, descobrir talentos e fazer com que essas pessoas cresçam, se desenvolvam além dele. Porque uhum, daí, numa empresa, ele vai montar uma empresa lucrativa, rentável, porque ele tem uma equipe saudável, feliz, empolgada, valorizada. No ministério, ele vai alcançar muitas vidas, porque ele tem um grupo de pessoas trabalhando em prol do reino, construindo, fazendo o reino. Quando Deus fala sobre a Torre de Babel, o sentido exatamente o mesmo que a gente está falando, mas completamente na motivação oposta, Deus fala assim: vamos lá confundir esse povo, porque eles têm o mesmo coração, a mesma mente, a mesma linguagem, o mesmo modo de falar. Então, para eles, nada será impossível. Cara, Deus fala isso de um grupo de pessoas que tinham unidade, uhum. que tinham o mesmo coração, que trabalhavam junto, que eram uma equipe. Sim. Devia, aquela torre hoje é uma linha de produção de 10 a 0 na Fiat, sei lá. Então, esse é o caminho, eu acredito, para fazer uma boa gestão das duas coisas. E na nossa vida toda. Treinar, ter pessoas, trabalhar com pessoas, senão você se mata e não produz nada. Interessante. Esse exemplo da Torre de Babel, eu gosto muito, já falei ele várias vezes, né? Que quando você une pessoas, une que tem o mesmo objetivo, tem o mesmo propósito, você alcança lugares que você nem mesmo imagina.
E eu Uhum. creio que muitas coisas da parte de Deus, como avivamento, como envio de missionários, vai ser quando a gente se unificar buscando o mesmo propósito, né? Em Deus ali, Sim. e algo vai mover espiritualmente, porque para mim toda reação espiritual precisa de uma ação humana. A gente precisa buscar, a gente Uhum. precisa exercer fé, a gente precisa orar e estar em Uhum. unidade, em comunhão com o corpo, para que a gente seja impulsionado e alavancado. Cara, muito legal. Gostei demais. Glória a E, Deus, é isso aí. e agora nós estamos chegando numa parte muito ruim, Felipe, que é a parte do encerramento. Infelizmente, o papo tava muito bom, Felizmente. Pois é. mas a gente tem Já, aqui já a. deu, já deu tempo. Daqui a pouco a produção tá assim, tipo, manda ele calar a boca, tá bom? Não, Tô tá doido. brincando. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar uma consideração final para quem te escuta, para Uhum. quem te acompanha, para quem te escuta nas canções e falar para essa Uhum. galera algo da parte de Deus, beleza? Amém. Eu vou compartilhar algo que eu tenho falado muito nos últimos dias com a galera da juventude nossa. Existe uma grande diferença de você saber quem Jesus é, saber o que Jesus fez por você, né, entender ali os Deus, sacrifício, ressurreição, perdendo os pecados, beleza. Então eu sei quem ele é, mas quando eu entendo, de fato, eu internalizo em mim o que ele fez por mim, isso nos leva a um lugar de constrangimento, de arrependimento tão grande, sabe? Uhum, Porque você percebe que tudo que você faz, o cansaço de ter que, nossa, vou ter que ir no ensaio, vou ter que, vai ter evangelismo, nossa, tem célula, nossa, vou ter que jejuar, vou ter que ler a Bíblia. Tudo isso que a gente faz, essa disciplina que envolve ser um cristão, é tão, tão pouco perto do que o Senhor fez por nós, né? uhum, E quando você entende o que ele fez, você internaliza em você o que ele fez por você. Você se apaixona por Jesus. Não tem como não amar uma pessoa que deu sua própria vida por você, que tem uhum, os melhores sonhos, os planos para você, que sonhou com você. A palavra nos ensina que o Senhor nos viu, nos contemplou antes de qualquer um dos nossos dias existirem ainda. E como é uhum, grande o somatório dos pensamentos de Deus a nosso respeito, são como os grãos de areia do mar. Imagina, cara. Então, Deus, ele nos quer tão perto que ele deu seu único filho para morrer no nosso lugar. sim. E quando eu entendo isso, porque a gente sabe disso, mas, mas não gera uma renovação da mente, não gera um rema na gente, sabe? Quando isso gera Uhum, um boom, meu Deus, você não quer se afastar de Jesus. E aí é o lugar que a gente tem que habitar, sabe? É o uhum, lugar onde você consegue dizer não ao pecado, porque você ama mais Jesus do que o prazer momentâneo que o pecado vai te trazer. uhum, Nesse lugar, na habitação dele, na presença da glória, onde você é transformado e limpo e refeito, você não quer ficar longe dele, você não quer valorizar mais a sua vida profissional do que o reino de Deus. Você todas, to, to, tudo aquilo que pode ser invertido e normalizado do jeito ruim não funciona em você, porque uhum, você ama Jesus. Quanto mais você ama Jesus, você se envolve mais com Jesus, e quanto mais você se envolve com ele, mais a glória dele manifesta na sua vida. Então você vai sendo uhum. transformado, e renovado, limpo e desconformado a esse século, né? Amém. Então acho que esse é um grande segredo. Nós, principalmente nós jovens, né, que estamos tão envolvidos com tantas coisas, a correria, Uhum, conectados, nós precisamos todo dia nos lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós, entendermos quem Ele é em nós, nos uhum, apaixonarmos por Ele, desejarmos Ele mais do que qualquer outra coisa, porque isso vai nos afastar daquilo que nos afasta dele. uhum. Amém? Amém. Gente, então é isso. Uma bela de uma mensagem. Espero que a vida do Felipe tenha impactado vocês. E tudo isso que Amém. ele plantou é um testemunho muito bonito. Tudo isso que ele tem hoje é porque foi um homem muito dedicado a Deus. Dá para notar pela simplicidade. E Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aí Obrigado a compartilhando um você, pouco foi um da sua prazer. vida. É um Depois prazer. nós vamos marcar um café presencial. Com certeza vamos marcar sim. Eu levo o Hum, café e você traz o pão de queijo. Com Pão de queijo é mais certeza. caro. Pode deixar, eu levo Tô pão de brincando. queijo com todo orgulho. Tá bom, E, tá e bom. muito obrigado, viu? E galera, tá
tá encerrando aí mais um 12 e 2 podcast com o Felipe Souza. E acessa lá o Instagram dele. E acessa também o nosso Instagram. Se inscreve aí no YouTube. E Deus abençoe vocês. Um abraço.